Saudações, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros, estamos em mais um vídeo aqui do Movimento RPG. Galera, sei que a galera... Poxa, tem um vídeo muito legal, que eu vou deixar ele aqui, em algum lugar, vai estar aqui em algum lugar, eu acho que o card aparece aqui em cima, né? Enfim, eu expliquei algumas regras sobre Terra Devastada, a galera curtiu pra caramba, elogiou bastante. Eu notei que no nosso canal não tem nenhum vídeo mais básico possível, que é... como jogar RPG de mesa? O que é RPG de mesa? Somos um movimento RPG e não falamos sobre como jogar RPG de mesa. Pressupomos que todo mundo já foi afetado pela bolha. Isso não é verdade, né? Então, para resolver esse problema, hoje eu vou tentar explicar aqui rapidamente para vocês o que é RPG de mesa, né? E como jogar, como começar a jogar. Se você é um iniciante, se você já viu alguém jogando, se você escutou um podcast, se você viu uma live, como que você faz para começar a jogar e alguns conceitos básicos aqui, beleza? Então, galera, bora pro vídeo, para de enrolar, solta a vinheta. Vamos lá, vamos começar então explicando, né, quem somos nós, né? Nós somos o Movimento RPG, um site de conteúdo de RPG, lá tem conteúdo para iniciante ou para veteranos, tem muita coisa bacana lá, tem de guia de criação de personagem para você que comprou um livro novo, não sabe nem como começar, até como interpretar mais profundamente um personagem, como utilizar determinadas regras muito obscuras aí do mundo, criando seus próprios cenários, tem muita coisa bacana que você vai encontrar lá no site do Movimento RPG, o link vai estar aqui embaixo, mas você encontra também, eu acho que algum card lá no canal inicial, lá vai ter um lugar, tá bom? Mas só botar movimentorpg.com.br. Aqui no nosso YouTube, a gente coloca vídeos das nossas lives, que nós fazemos lá na plataforma roxinha, né, ao vivo de segunda a sexta, às 9 da noite. Depois eles vêm pra cá, e também tem alguns vídeos onde fazemos algumas explicações, né? E, bom, eu sou Douglas Quadros, como eu havia dito, um dos hosts do Movimento RPG e um dos idealizadores, né? Mas vamos lá, RPG de mesa. Muita gente tem falado sobre ele agora. Poxa, eu vi o Selbit jogando, eu vi o pessoal do Nerdcast jogando, eu vi o Critical Role, o pessoal do Stranger Things está jogando. Então eu fiquei interessado nesse assunto, eu queria saber um pouquinho mais sobre o que é RPG de mesa. Bom, galera, a primeira coisa é parabéns, você deu o passo inicial que é se aprofundar, que é uma coisa que muita gente não faz. E eu não vou dizer que isso é um erro, porque às vezes no passado existia muita falta de informação. Hoje em dia não tem mais, né? Tem muitos canais bacanas aí falando sobre o que é RPG, e nós somos um deles, né? Então, vocês que chegaram até aqui, fica aí, galera, fica aí, já curte aqui embaixo, segue a gente, que a gente vai fazer vários vídeos como esse, tá? Clica no sininho para não perder quando eles estiverem online e deixa um comentário caso eu esqueça alguma coisa aqui lá no final, beleza? Então vamos aos meus tópicos aqui, beleza? O básico para vocês então de RPG de mesa, os conceitos, né? Como funciona o jogo. Bom, o RPG de mesa ele tem normalmente dois elementos, notem o normalmente, tá? Um narrador e jogadores. Essa combinação faz com que uma história criada pelo narrador, em conjunto com os jogadores, às vezes, inclusive, inicialmente, né? O que vocês querem jogar? A gente quer jogar medieval, a gente quer jogar futurista, aqui a gente quer jogar Segunda Guerra Mundial. Beleza, então, os jogadores e o narrador decidem uma história, só que diferente de um livro onde tudo acontece de forma planejada, no RPG existe a aleatoriedade. Então, quando esses dois elementos se unem, nascem histórias que eu acho que são muito mais incríveis, muitas vezes, que muitos livros. Poxa, Douglas, mas daí não é história como... As coisas não acontecem como eu queria que fossem. Essa é a graça do RPG. Às vezes elas são mais épicas, ou extremamente engraçadas, porque uma coisa que era pra ser épica foi uma falha. Já falamos sobre isso. Mas lembrando que eu falei assim, presta atenção nesse ponto, né? Normalmente. É porque existem jogos, né? Como, por exemplo, este daqui. Ó. A Cidade dos Ladrões. Certo? Que é um livro-jogo. Nele, você não precisa de narrador. Você pode jogar sozinho, ou até mesmo com alguma pessoa do seu lado, decidindo quais as decisões que o seu personagem, que normalmente é criado no começo desse livro, ele vai tomar. E também existem, né, jogos para você jogar, por exemplo, no computador, como, por exemplo, o próprio ChatGPT pode narrar uma aventura para você. Existem várias formas, hoje, de você jogar sozinho. No passado existiam menos formas, mas existiam formas ainda de você jogar sozinho, né? Então... Por isso que eu disse normalmente. Mas o RPG que eu gosto de dizer gostoso de jogar, o RPG raiz, nossa, que palavra horrível, ele é jogado com narrador e jogadores.
Então, quando esses elementos se unem, conforme eu falei, criam-se as histórias. Mas, como eu disse, o narrador ele tá ali para criar, para decidir, ser tipo um juiz quase do que as coisas vão acontecer nesse mundo. Por que eu disse quase? É importante destacar isso, porque por mais que o narrador ele seja a palavra final sobre os eventos que acontecem no jogo, ele sempre precisa ficar muito preocupado se os seus jogadores estão ou não se divertindo com aquilo. Então, às vezes, eu criei uma história muito legal de Segunda Guerra Mundial, muito densa, e os jogadores fazem personagens meio zoeiros, talvez. Isso não tinha sido combinado. Mas acaba que as falhas fazem com que a história fique engraçada. E é uma história de Segunda Guerra Mundial, às vezes as coisas não combinam. Isso pode acontecer. E é por isso que eu acho que o narrador ele precisa ser não só um juiz, ele não tem que ser um juiz na realidade, ele precisa sentir o clima. Sentir o que os jogadores estão gostando de jogar. E o que ele se diverte também. Se você estiver descontente, isso eu falo para tanto o jogador quanto o narrador a qualquer momento. Se você estiver descontente com o que o seu grupo está fazendo, o grupo no geral, sendo jogador ou narrador, se você não está gostando, comunica. Não resolveu, troca de grupo, galera. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas existem hoje vários lugares que você pode jogar RPG. Antigamente era um pouco mais fechado, um pouco mais nichado. Hoje em dia não tem mais esse problema. Então, não jogue sem gostar de estar jogando. Importante. A primeira regra e única do RPG, a mais importante de todas é: você precisa se divertir. A única forma de você jogar RPG certo é se divertindo. A forma errada é não se divertindo. Ponto. Já expliquei mais ou menos como é que funcionam os narradores, né? Eles vão ditando que as coisas vão acontecendo. Então eu digo que vocês chegaram em uma determinada masmorra. Ao entrarem nas portas e descerem um corredor que claramente ele está inclinado para baixo, onde vocês começam a adentrar naquela montanha, vocês sentem o cheiro de carne pútrida. E nesse momento vocês começam a escutar murmúrios e barulhos de corrente. O ar começa a ficar cada vez mais gelado. E vocês nitidamente têm a impressão de que tem alguém observando vocês. Então o narrador, ele vai descrever a cena. É isso. Nesse primeiro momento. Calma, não falei de testes ainda. Os jogadores, eles vão tomar as decisões. Então eles vão dizer o que eles vão fazer baseado nas informações que eles têm no personagem. Existem jogos que eles são narrativistas, que você descreve mais as suas ações, e existem jogos que você vai rolar mais os dados para fazer as coisas. Depende muito do gosto de cada um. Cada pessoa gosta de jogar de uma forma, e por mais que um jogo ele se proponha a ser jogado de uma forma, você não precisa necessariamente usar essa forma se você não gostar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Dungeons & Dragons, que é um dos mais famosos, o famoso D&D, que ele é um sistema de rolagens, não é um sistema muito narrativista. Entretanto, nada impede, se você jogador quiser jogar um sistema mais narrativista, converse com o seu narrador e o narrador permite. Muitas vezes rolagens podem ser ignoradas caso o grupo tenha esse interesse por realmente fazer coisas mais narrativistas, narrar mais as suas ações, e uma narração às vezes boa pode resolver um problema ali de como você faria isso. Entretanto, um erro muito comum que os iniciantes tomam é querer mexer no cenário. Às vezes, isso pode ser permitido pelo seu narrador. Às vezes o narrador pode dizer assim, descreve como foi o teu ataque, como você matou esse monstro, o que você fez para escalar essa parede com esse 20 natural que você tirou. Mas, na maioria dos casos, você vai dizer o que o seu personagem fez, e os elementos do cenário não mudam. Quem muda os elementos do cenário é o narrador, porque ele tem a história, ele diz o que tem do outro lado da porta, ele diz o que o monstro estava carregando, o que o seu inimigo estava carregando, que informação que ele estava carregando. Então, você vai se limitar às informações que o seu personagem tem, e não o cenário. Então você não pode chegar e dizer assim, eu pego a minha espada e corto ele e dou um chute no peito dele e ele cai dentro do fosso. Daí o narrador fala assim, mas que fosso? Vocês estão no meio de uma caverna, não tem fosso nenhum ali. Não, mas abriu um fosso quando eu... Não. A não ser que o seu narrador permita, você não vai fazer esse tipo de ação. Existem alguns jogos de narrativa compartilhada que funcionam assim, ok, né? Mas na grande maioria dos RPGs, os RPGs mais tradicionais é uma palavra forte, mas mais tradicionais, você vai narrar só o que o seu personagem vai fazer e sem mudar os elementos de cenário, beleza? Agora a ficha, né? Temos uma ficha de personagem, falei um pouquinho sobre isso. E aí, Douglas, como é que eu faço pra fazer os testes, né? Simplesmente diz que a minha espada acertou, ela acertou, o narrador decide, fui com a tua cara, tu acertou? Não. Como vocês sabem, né, um conhecimento bastante comum, né, que existem dados. Cada ficha tem a sua forma de representar os dados. Por exemplo, o D&D, você vai rolar um dado de 20 lados. Vou pegar algum aqui. Existem dados, né? Essa aqui é a minha
meus dadinhos. Então, por exemplo, você vai rolar o seu D20. Eu vou pegar aqui um mais genérico, ó. Esse é um D20, certo? Deixa eu pegar o vintão aqui, ó. Isso é um D20. Você vai pegar o seu D20, você vai rolar. Ó, dá pra ouvir? Você vai rolar o seu D20 e você vai somar com algum atributo. Isso é como funciona o D&D, né? O quinta edição, diversas edições eles funcionam assim. Normalmente você vai somar para fazer alguma ação. E normalmente você vai precisar superar algum número que foi estabelecido pelo narrador, que ele pode ou não contar para vocês. Por que ele pode ou não contar para vocês? Porque às vezes o narrador ele quer que você pense que é um desafio, né? E se você tirar um dado muito baixo, você não vai passar. Mas se ele pensou em um 15 e você tirou um 14, ele vai deixar você passar. Depende do narrador, é claro. Mas por isso que normalmente não se fala, né? Às vezes você pode ter uma consequência. Às vezes o narrador não quer dizer pra você se você passou ou não. Eu quero tentar enganar esse cara. Beleza, rola aí. Ah, tirei 19. Beleza. Ele continua ouvindo o que você tá falando. Tá, mas eu passei ou não? Você vai descobrir isso nas consequências das suas ações. Então assim, não cobre do narrador passei ou não. Às vezes essa informação é realmente confidencial, certo? Mas vamos lá. Então normalmente os dados funcionam pra isso, mas podem ser pra outras coisas. Por exemplo, vou rolar dano. Ah, rolar 6d6 aí. Vamos lá, vamos ver se essa bola de fogo deu dano. Você vai pegar os seus dadinhos, pegou os dadinhos aqui, pá, e rolou. E pronto, rolamos os dados. E é assim que funciona, galera. Você vai somar os números, alguns você vai pegar só os números pares, outros, alguns sistemas, né, só os números pares, outros sistemas você vai pegar só os ímpares. Outros sistemas, se você tirar um, você não valeu o dano. Cada sistema tem a sua própria peculiaridade com dados, mas poucos RPGs não funcionam com dados, né? Alguns funcionam somente com cartas, outros com outros elementos, como por exemplo o grande Raulzito aí, ele registrou um sistema criado pelo seu amigo para uma das nossas revistas da Etérica, onde é com elementos aleatórios. Vocês decidem, por exemplo, assim, ó, se o meu gato miar agora, vocês conseguem acertar esse inimigo. Vocês erraram, meu gato não miou. Então, foi um exemplo bobo, mas ó, agora vocês teriam acertado, né? Então, mas enfim, apesar do exemplo bobo, é mais ou menos assim que funcionam os testes e os dados, né? Eles são um elemento importante do RPG, mas não necessariamente eles são únicos, né? Como vocês próprios viram, né? Na minha caixa aqui, existem... eu tô com um baralho ali. Tem alguns RPGs que usam o baralho para diversas coisas, como por exemplo, o Savage Worlds. O Savage Worlds, ele usa um baralho para definir a iniciativa. Um baralho simples, um baralho comum, né? Então, os dados, eles são um objeto importante, mas não são exclusivos para fazer os testes, para resolver as coisas no RPG. Já que eu mostrei o Savage Worlds aqui, vou falar um pouquinho sobre os sistemas também. Existem diversos sistemas de RPG, né, que vão, poxa, dos mais clássicos, como D&D, Vampiro à Máscara, que usa o Storytelling, né, o D&D usa o D20 System, né? Existem sistemas como, por exemplo, Savage Worlds, que é um sistema genérico que você aplica cenários, etc. E existem outros sistemas que são nacionais, inclusive, como, por exemplo, Terra Devastada, como, por exemplo, Arquivos Paranormais, do nosso querido Jorge Valpassos. Mas aí eu já tô, talvez, entrando numa outra seara, que eu vou fazer um outro vídeo em um outro momento, que é a diferença entre cenário e sistema. Eu vou explicar isso um pouco mais profundamente, talvez cenário, sistema e motor, né? Mas, para você iniciante entender, o sistema é o conjunto de regras que regem um jogo, né? O cenário, ele tá mais para o ambiente onde esse sistema, essas regras vão existir. Então, às vezes eu posso ter um jogo medieval usando o D20 System, como eu posso ter um jogo futurista usando o D20 System, né? Então, existem diversos aí sistemas diferentes e com diversas regras diferentes, que usam cenários diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui do Pathfinder. Pathfinder, ele tem um sistema próprio, um RPG conhecido aí, trazido pelo Brasil pela New Order atualmente, na sua segunda edição. Mas existe Pathfinder para Savage Worlds. Então você vai usar o cenário de Pathfinder e usar o sistema do Savage Worlds para fazer as rolagens. Um exemplo aí que eu estou trazendo, mas existem vários outros. No passado existiu Vampiro à Máscara para GURPS.
E muita gente dizia que era melhor, inclusive eu. Mas existem então diversos cenários e diversos sistemas aí que fazem combinações muito diferentes. E o jogo, a gente já falou sobre isso em algumas tavernas da Não Tagarela, né? A gente acredita, no nosso ponto de vista, que os cenários, eles não pertencem a um sistema exclusivo, mas a forma de jogar pertence a um sistema exclusivo. Então, preste muita atenção nisso. Combine com o seu grupo, com o seu narrador, com os seus jogadores, quais os sistemas e cenários vocês vão querer jogar. E em breve vai ter vídeo sobre isso. Então, de novo, curte esse vídeo aqui, tá bom? Que eu tô dando um gás aqui pra vocês. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho, gente, pra você saber quando a gente fizer esse vídeo de cenário, sistema e motores. Porque tem esse aí que eu nem vou falar agora, porque a gente vai longe daí, beleza? Bom, vamos eu acho que o básico do básico é isso. Vamos pra uma próxima parte, então. Como começar a jogar RPG? Tá, Douglas, já entendi. Tem um narrador, tem jogadores, tem dado ou não, pode ser carta, pode ser par ou ímpar, etc. Mas tem que ter algum elemento ali pra fazer as coisas andarem, né? Esse elemento que é o elemento da aleatoriedade do RPG. Beleza, já entendi isso. Tem sistema, tem cenário, mas como é que eu faço pra jogar? Vamos lá. Como se unir a um grupo de jogo? Como se juntar a ele ou começar o seu próprio? Primeira coisa que você vai precisar é uma pessoa pra narrar e umas 3 pessoas pra jogarem. Ponto de vista muito pessoal esse, tá? Eu não gosto de jogar em 2 pessoas. Um narrador e 2 jogadores. Eu não gosto. Tem gente que gosta, tem gente que joga, tem gente que dá super certo. Eu particularmente acho que para um jogo fluir da forma como deveria, precisa ter um narrador e no mínimo 3 jogadores, certo? Ponto de vista, como eu disse, muito pessoal. Tem gente que joga um jogador, um narrador. Já joguei assim, inclusive, para momentos específicos. Aqui no nosso canal a gente tem vídeos assim, mas são coisas muito específicas. Se você quer jogar uma campanha, é muito mais divertido que você tenha uma gama maior de jogadores. E uma dica extra aqui, se você é narrador, quer que as suas mesas rolem, principalmente quando é presencial, você narrando, pegue sempre pelo menos 5 players, tá? Por quê? Porque se você estiver jogando com 5 players e um faltar, ainda vai ter 4 players, tá? Vai ter 5 pessoas, vai ter 4 players. E às vezes um falta, outro falta também. Ainda vai ter 3 players. Então 2 pessoas podem faltar e ainda vai continuar tendo uma mesa gostosa de jogar. Se você tá jogando com esse número aqui, que é o mínimo, 4, um falta, já tem 2, o outro vai falar que vai faltar, o outro não vai querer vir sozinho, então não vai rolar jogo. Se você tá jogando em 5, um falta, 3, o outro fala assim, poxa, ele vai faltar, a gente vai perder um jogador, eu vou faltar também pra não ter jogo e a gente... Entenderam? Então, sério, isso é mágico, pelo menos funciona muito bem comigo. Uma outra dica é, se você tá com esse grupo aqui por causa que... Poxa, é difícil achar gente presencial pra jogar? Tenha board games, galera. A gente fala isso na mesa, né? O nosso projeto de board games aqui do Movimento RPG. Os board games são salvadores, porque às vezes o cara não fala que não vai ir até a hora que ele não foi. Então tem um board game ali, eu vou deixar uns links aqui embaixo de alguns que a gente já falou. Por exemplo, o Munchkin é um excelente board game pra você ter aí como... vamos jogar Munchkin então. Tá jogando RPG, basicamente, só que é board game, não precisa ter número mínimo, então ainda fica gostosinho de jogar só em 4 pessoas, só em 3 pessoas, beleza? Mas, vamos lá, como é que eu faço pra jogar, né? Eu não consigo montar esse grupo, Douglas, aqui na minha cidade tem poucas pessoas. Preciso me mudar pra jogar RPG? Logicamente que não, galera. Hoje, existem várias ferramentas para você achar grupos online. Existem grupos pagos, né? Você paga para jogar com um narrador profissional. Você paga para jogar com pessoas que querem estar ali para jogar. Nós fizemos uma taverna da Não Tagarela, falando sobre mestres profissionais, pessoas incríveis. Eu vou deixar o link, o cardzinho aqui. Vocês vão conseguir ter um pouco mais de noção sobre esse tipo de jogo. Gente, vale a pena, tá bom? Claro, se você não tem de grana para gastar com entretenimento nesse momento, beleza. Mas se você pode gastar um pouco, vale a pena, tá? Não vou falar sobre esses canais específicos, se eu falar de um amigo, o outro vai ficar chateado, então procurem, não é difícil de achar. Tem esse podcast nesse card que eu falei, que vocês vão encontrar lá informações sobre cada uma daquelas pessoas que estão narrando. E o Movimento RPG, talvez em breve tenha uma novidade pra você. Fiquem ligados. Uma outra forma é você fazer parte de uma comunidade. Existem diversos grupos no Discord, existem grupos em Facebook, existem grupos... no Instagram eu nunca vi, pra falar a verdade. Mas eu tenho participar de grupos das editoras também no WhatsApp. Como faz pra achar isso? Vai nos Linktrees das editoras, normalmente elas têm lá um grupo aberto para você participar, para você procurar mesas, né? Facebook, como eu disse, também. O Discord ele é um pouquinho mais difícil de você achar, mas se você procurar por Discords de RPG, você vai encontrar também. E
fazer parte de comunidades, como por exemplo, a comunidade de patronos do Movimento RPG. O patronato do Movimento RPG, você paga R$5 por mês, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Você vai para um grupo secreto e nós temos mesas de segunda a sexta, certo? Tá, de terça a sexta, segunda-feira é a nossa Taverna da Nona Tagarela. Mas de terça a sexta tem mesa. Sempre tem vaga. Às vezes as vagas somem assim, às vezes fica mais tempo com vaga. Então a gente abre, a gente bota lá. Se você tiver interessado em jogar, é só falar, eu tenho interesse, e você vai jogar com a gente. Pô, Douglas, então precisa pagar para jogar? Não. Se você tá no nosso grupo do Discord, você já deve ter recebido em algum momento alguma informação do tipo, galera, temos vagas para tal jogo. A diferença é que os patronos eles recebem essas vagas primeiro. Então a gente dá 1, 2 dias ali para eles decidirem. Caso não, a gente abre vaga para nossos parceiros, outros canais de RPG. E também para quem segue a gente dentro da nossa comunidade no Discord, que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Tanto para esse quanto para você que quer conhecer um pouquinho mais do patronato. Patronato, pô, uma parada muito bacana. Que eu em breve vou fazer um outro vídeo explicando, porque o que tá lá falando do patronato, eu posso até deixar o card aqui em cima, mas ele tá bem desatualizado, tá? Tem muita coisa bacana já. Enfim, então, formas de você procurar jogadores, procurar narradores, existem. Procurar um grupo em si, existem. Várias. Isso pra digital. Presencial, eu sinceramente não sei se quando você tá vendo esse vídeo ainda tá funcionando, mas eu fui um dos criadores de um projeto chamado Quest Finder. Vou deixar o link aqui embaixo também. O Quest Finder, ele era um buscador de grupos de RPG, certo? O pessoal chamava de Tinder do RPG. A ideia é o quê? Você vai procurar ali, forma geograficamente, né, geolocalização, com geolocalização, grupos na sua região que estão com vagas abertas. Então, alguém abre uma mesa, cadastra no Quest Finder e você vê na sua região. Pô, Douglas, mas na minha região não aparece nada. Porque provavelmente ninguém criou, talvez você deva criar a sua, ou então, talvez, pô, Douglas, não tá funcionando mais. Gente, infelizmente o Quest Finder foi um projeto que eu gostei muito de participar, de ter criado, mas nós tivemos um problema muito sério com a comunidade, no sentido de monetização, que acabou que o projeto não foi viável. Então, quem sabe no futuro ele volte. Por enquanto, ele está funcionando com o resto do caixa que nós temos, então, quando isso acabar, provavelmente ele deve cessar, então aproveita para achar seu grupo quanto antes, tá bom? E se não tá funcionando, deixa um comentário aqui, quem sabe a gente não se anima de novo a botar ele pro ar, beleza? Enfim, existem formas, né? Até os grupos de Facebook você consegue às vezes mesas presenciais. Eu, particularmente, antes de criar o Quest Finder, nunca tive problema para achar grupo. Sempre ia lá, grupo de RPG da cidade, normalmente tem, me mudei várias vezes, sempre achei grupo de RPG para jogar. Outra forma de você jogar também, procurar é luderias, né? Nós temos uma parceria, por exemplo, com o Chef Navan aqui em Florianópolis, nós fazemos os nossos vídeos do Na Mesa lá, mas lá naquele local existem mesas que a galera joga, então tem grupo da galera que joga lá. Você pode chegar num dia desses e falar assim, pô gente, quando que eu posso jogar com vocês? A galera normalmente é muito aberta. Às vezes o cara vai falar, pô, já tá fechado, me dá o teu WhatsApp que caso eu abrir uma vaga eu te aviso. Ou então, você vai até lá e tenta montar um grupo, fala assim, ô Felipe, por exemplo, no Chef Navan aqui em Florianópolis, ô Felipe, eu tô querendo narrar uma mesa assim assado, ou jogar uma mesa assim assado, e tô procurando jogadores /narrador. Né? Se ele tiver alguém que ele conheça, ele pode chamar. Ou ele pode abrir lá no grupo do WhatsApp, às vezes que a maioria dessas luderias tem, e liberar pro pessoal, tem tal pessoa querendo jogar X coisa, alguém tá afim e tal, e acaba se montando grupos assim. Bibliotecas às vezes tem também alguns lugares para você jogar RPG, né? Mas casas de jogos, né, que vendem os livros das editoras normalmente, você vai encontrar também. Então assim, formas existem, você só precisa ir atrás. É muito fácil falar, não consigo achar nenhum grupo que joga RPG na minha cidade, sentado na frente do computador sem olhar nem o Facebook. Então, vai procurar que você vai encontrar, beleza? Ou torna patrono que você vai jogar de certeza, beleza? Beleza, Douglas, já encontrei um grupo, mas a gente não sabe muito bem o que fazer agora. Como eu faço para começar? Vou ser o narrador, como que eu vou decidir o que jogar, o que fazer, que jogo a gente vai jogar? Eu acho que essa resposta ela é bem complexa. Como escolher o melhor jogo para o seu grupo, né? Talvez eu faça até um vídeo à parte sobre isso, mas rapidamente eu vou tentar ajudar vocês aqui. A melhor forma de você decidir qual o melhor jogo para o seu grupo é conversando com o seu grupo. Se você é um narrador e você pode narrar qualquer coisa, pergunta o que eles querem jogar. Se você tem limitações, às vezes por causa até mesmo monetária, poxa, é difícil comprar um livro de R$180. É difícil comprar um livro de R$80. É difícil comprar um livro de R$40. Beleza. Essas coisas acontecem. Existem RPGs gratuitos pra você. Existem RPGs em marca-página, como esse, certo? Então você encontra por aí RPGs muito acessíveis, com diversas temáticas, e você consegue jogar eles de forma gratuita e narrar eles de forma gratuita.
Pô, Douglas, não, mas eu quero jogar esse RPG aqui, quero convencer meus jogadores a jogar esse RPG aqui. O que que eu faço? Bom, pensa, conversa com eles, apresenta a sua ideia. Se os seus jogadores querem dizer, não, mas a gente não quer jogar, vamos lá, a gente não quer jogar a Segunda Guerra Mundial, a gente quer jogar um negócio mais divertido. Não, então vamos fazer um jogo de Segunda Guerra Mundial, a lá Bastardos Inglórios. Não é divertido, mas não é forte falar que é uma paródia, mas é uma parada que ela não é fidedigna com a realidade, não é um documentário, certo? Cara, existem diversas formas de você transformar qualquer cenário em uma coisa completamente diferente do que ele é apresentado. Isso só depende dos jogadores. Dá pra você jogar um jogo bem mais mortal, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo que aconteceu já aqui com a gente. Nós jogamos Shadow of the Demon Lord, um RPG sobre o inferno e tal, e virou uma crônica cômica, basicamente. Não porque nós éramos sádicos, porque o jogo, as formas como nós jogamos, como nós interpretamos aquele inferno, ficaram muito engraçadas. Então assim, não existe tema pesado que um grupo não possa transformar em leve, ou tema leve que o grupo não possa transformar em pesado, certo? Você consegue jogar um jogo, por exemplo, A Hora da Aventura, sei lá, RPG de Pokémon extremamente dark também. Só depende dos jogadores. Então pergunte a temática que os seus jogadores querem jogar. Jogadores, falem pro seu narrador qual é a temática que vocês querem jogar e cheguem a um consenso. Isso é muito importante. Como eu disse, é um assunto mais complexo, mas é importante que tanto o narrador esteja confortável em narrar aquela história, quanto os jogadores estejam confortáveis em jogar aquela história. E, gente, é impossível que vocês não cheguem num acordo. Sejam flexíveis também, é importante. O cara tá dispondo do tempo dele, da semana às vezes pra preparar uma sessão pra vocês. E os caras estão ali dispondo de um final de semana pra ali jogar a sua história. Seja um pouco flexível, cheguem num acordo e joguem, sejam felizes, beleza? Beleza, tá, Douglas, escolhemos aqui o sistema, o cenário, já estamos, vamos começar a jogar. O que falta agora? Criar ficha. Gente, a gente tem vários vídeos de guia de criação de personagem para diversos sistemas aqui no nosso YouTube. Lá no site tem texto para você que é o passo a passo, tá? Nunca vai substituir o livro, afinal de contas, o RPG ele vive por causa da venda de livros de RPG. Comprem livros de RPG. Pô, Douglas, mas é muito caro, gente. Se você seguir minha dica e jogar em 6 pessoas em um grupo, 6 pessoas para dividir um livro de RPG, gente, é barato, não sai caro. Vocês não precisam de um livro para cada pessoa. Eu joguei durante, muito tempo, em grupo de 6, 7, 8 pessoas, com um livro apenas. A gente revezava. E na época nem tinha PDF. Não existia, certo? Então, dá pra jogar, galera. É só combinar, racha o livro. Hoje em dia os PDFs você consegue usar no próprio celular. É só você comprar. Tem RPG de graça. Eu vou usar um exemplo brasileiro aqui, o 3DIT, ofertado pela Jambô Editora. Ele é de graça pra você baixar, certo? É um RPG extremamente simples, você vai precisar de D6. Então assim, você vai ter o PDF, você pode imprimir esse PDF, gente. Lembrem-se disso, você só não pode distribuir, né? É diferente, tá? Você compra o PDF, você pode imprimir o seu PDF, certo? Então assim, não é desculpa porque você tá sem grana, você tem um celular. Se você tá me assistindo, no mínimo você tem um computador, certo? Então assim, se o pessoal no passado jogava RPG com muito menos recursos que nós temos hoje em dia não tem essa desculpa mais. Se você não tem, você sabe alguém que tem, certo? E se você não consegue comprar um livro de RPG, use o PDF, tá bom? Não vai diminuir muito a sua... Nossa, eu não vou conseguir jogar RPG porque eu tô jogando PDF. Você vai sim, vai ficar boa, fica tranquilo, certo? Então assim, escolham o RPG, já que vocês já escolheram. Tenham as fichas de personagens e criem esses personagens. Nós temos guias, conforme eu falei. É muito fácil de achar. É só procurar lá no Movimento RPG, guia de criação de personagens. Se não tem, deixa um comentário aqui nesse vídeo, dizendo qual guia de criação de personagem você quer que a gente faça. A gente tá fazendo muitos, mas sim, são milhares de sistemas de RPG, né? Sempre falta algum. Então a gente vai priorizando à medida que vocês vão pedindo. Se vocês não pedirem, a gente vai fazendo ao nosso gosto. Beleza, galera? Então assim, criem os personagens, mas lembrem-se, façam personagens de acordo com aquilo que vocês combinaram, né? Passo anterior, combinem tudo. Façam personagens baseados na temática do jogo. Não vai criar um cara que é um paladino de armadura numa campanha que vocês decidiram que ia ser de pirataria no meio do navio. Esse cara, ele não vai fazer nada. Ele vai cair na água, vai morrer. Ah, não, mas ele é pra ter uma dificuldade. Pô, cara, cria uma perna de pau nele. Ele vai ser um pirata com muita dificuldade. Vai por mim. Então, assim, pensem na temática, criem personagens baseados nessa temática e como você pode fazer aquele jogo andar. Isso é muito importante, certo? Mecânica de jogo, vamos pro próximo tópico, mecânica de jogo. Gente, eu não vou falar muito sobre mecânica, porque cada sistema tem mecânicas completamente diferentes, certo? Mas normalmente, para você fazer um teste, você vai escolher um atributo, você vai somar com alguma habilidade e você vai rolar um dado para ter um fator aleatoriedade. Pô, Douglas, mas eu tenho... Vamos lá.
30 de perícia em escalar, eu preciso rolar um dado? Às vezes as coisas quebram, a mão escorrega, você pode ser o melhor escalador do mundo e você pode cair. Acontece no mundo real. Mas, narrador, se o cara quiser pular um buraco, sei lá, de 1 metro, não faz o cara fazer um teste. O buraco tem 25 centímetros, faz um teste aí pra te não cair, vai que tu cai. Poxa, tenha consideração também com seus jogadores, pensa um pouco e tenta balancear, fazer com que os testes realmente sejam coisas desafiadoras. Existe a possibilidade real disso falhar? Faça um teste. Pô, Douglas, eu quero conversar com o vendedor e tentar pedir pra ele fazer mais barato porque eu salvei a cidade. Dá um bônus. Ah, dá uma vantagem. Ah, whatever. Mas pense nisso, narrador. É muito importante, certo? Rolagens de dados, quanto elas são importantes. Vamos lá, por exemplo, você tem perícia de escalar 10. Você precisa passar em 15. Você rola o dado e tira 4. Deu ruim? Provavelmente. Né? Como eu disse, digamos que o narrador já disse o resultado que você precisava tirar. Vocês precisam passar da CD 15, mas você tirou 14. Pode ser que você não precisa cair, cara. Escorrega, volta um pouco, precisa fazer um novo teste. Se você falhar mais uma vez, você cai. Seja flexível, né? Interprete melhor os resultados dos dados, não seja literal, né? A não ser que a situação peça. Ó, gente, vocês estão no final da campanha, vocês estão correndo por cima da criatura que tá caindo, vocês precisam pular de volta no navio voador de vocês. Se vocês não pularem a tempo, vocês vão cair junto com a criatura. Façam um teste, vocês precisam tirar 20. É um teste muito difícil, mas vocês são personagens de level 49 mil. Vocês vão conseguir. Vocês só não podem tirar dados abaixo de 12, 10, 9, 5. E o cara rola. O cara tirou 2. Pô, ele vai morrer. Mas ele vai morrer no final da campanha. Ou ele pode cair e algum amigo ajudar ele. Faça essas situações acontecerem também. Não force, mas deixe essas situações acontecerem. Às vezes alguém pode, que já tá lá em cima, pular com uma corda e pegar o cara no ar, tentar... Deixe seus jogadores fazendo esse tipo de coisa. Não dê dicas, deixe que eles criem. Mas essas coisas, elas são importantes em momentos que vale a pena você morrer. É difícil falar isso, mas é uma coisa épica que tá acontecendo? Vale a pena aquele personagem perder a vida naquele momento? Ou é uma coisa tão supérflua porque ele arremessou uma espada, tirou um, bateu na parede e vai acertar no meio da testa dele? Poxa, né? Faz o cara só ter arremessado errado a espada, né? A falha crítica ela é legal, mas até um certo ponto. Eu vejo muito narrador usando a falha crítica pra matar personagem. Gente, não é narrador versus jogador. Isso é uma coisa muito importante de ser falada. Certo? O jogador tá ali pra se entreter e viver a história que o narrador tá apresentando. O narrador tá ali pra entender os jogadores e aproveitar e criar essa história que ele tanto quer. Certo? É um jogo conjunto, é um jogo cooperativo. Vocês não são um contra o outro. Importante falar isso também. Eu não vou falar muito sobre como você pode construir o seu mundo de RPG, como você pode criar histórias envolventes, tá vendo? Isso eu acho que é assunto para próximos vídeos, né? Certo? Nesse primeiro momento eu acho que você, às vezes até aconselho, eu não comecei assim, já falei várias vezes sobre isso, mas começar com um cenário pronto, um cenário que já existe, um cenário que já tem muitas regras, muita coisa, muito material apresentado, certo? Você encontra isso facilmente, inclusive gratuitos na internet. O próprio Movimento RPG tem No Hack, que é um cenário apresentado pelo Bruno, que você encontra lá com, cara, muita coisa bacana acontecendo. É um cenário bem completo, então você vai encontrar muita informação legal. Existem cenários genéricos que você pode criar. Pega um mundo real, muda uma ou duas coisas, muda pra ficar mais divertido pra você. Então assim, joga no cenário que você gosta. Pô, gosta de Naruto? Joga no mundo de Naruto. Gosta de... Ah, mas não é um RPG de ninjas, é um RPG de Segunda Guerra no mundo de Naruto? Olha aí, talvez isso dê uma ideia boa, né? Pensa, galera, RPG é isso, você pode criar qualquer coisa. Então assim, vou fazer um vídeo melhor falando sobre cenários, também vou fazer um vídeo melhor falando sobre mecânicas, mas por enquanto vamos deixar por aí, certo? Só lembre-se, o combinado não sai caro, combinem antes, né? Volta naquele passo lá atrás. Façam os cenários baseados no que os jogadores querem jogar, certo? E claro, você se sente confortável em narrar. Bom, galera, eu acho que para esse primeiro vídeo já falei bastante coisa. Tem muitas outras coisas para falar. Eu vou dar umas dicas agora básicas aqui só pra gente encerrar esse vídeo. Mas antes de eu falar dessas dicas importantes e básicas, clica aqui embaixo em curtir, tá? Se você não clicou ainda, pô, tá dando mole. Se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos e clica no sininho pra você ser notificado, tá? Isso é importante, muito importante mesmo. Bom, vamos lá, dicas então pra gente fechar. Busque informações, galera. Não pense que você sabe tudo porque você leu um livro inteiro. Não pense que você entendeu as regras porque você leu o livro. Às vezes elas são dúbias, às vezes as coisas são mal traduzidas, acontece. Às vezes existem erros, às vezes você pode ter interpretado errado. Então, sempre busque informações. Leia suplementos se você se sentir melhor.
melhor. Veja vídeos no YouTube, assista séries de pessoas jogando aquele jogo, gente. É muito legal pra você ter mais informação, pra você ter exemplos de rolagens. Então, assim, existe muito material por aí. O próprio Movimento RPG tem muito material. Tem podcast, tem vídeo, tem live, tem... cara, gameplay, tem muita coisa, tá? Então, assim, não é por falta de informação. Busque-as, certo? Tem muita coisa aí na internet pra você se tornar um jogador melhor, se tornar um narrador melhor e entender melhor as coisas. Se possível, compre materiais pra você melhorar o seu jogo. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um escudo do mestre, certo? Um escudo do mestre, para quem tem a curiosidade de saber como é que ele funciona, ele traz as principais rolagens na parte interna, certo? Não é só para esconder dado. Ele traz as principais rolagens na parte interna do livro, na parte interna do escudo, para você não ter que ficar consultando o livro sempre que vai fazer uma rolagem importante. Então o narrador parece que ele conhece todo o sistema, às vezes é só o escudo do mestre ajudando ele, certo? Então o escudo do mestre ajuda muito. Poxa, Douglas, eu quero fazer uma rolagem diferentona, quero rolar uma falha crítica. Tenha dados diferentes também. Existem vários dados, eu vou dar um exemplo aqui, como por exemplo, olha só, esse dado aqui, que é do Shotgun Diaries, ele tem uma caveirinha no lugar do 6, certo? Então você pode falar assim, ó, gente, falha crítica, se você tirar o 6, você acerta o seu amiguinho. Daí tu rola esse dado aqui, parece zoeira, mas deu uma caveirinha, você acertou seu amiguinho, entendeu? Tem outros dados que você vai encontrar que eles são diferentes. Isso é um investimento às vezes legal. Pô, Douglas, mas ó, esse aqui que eu tenho, por exemplo, aqui, eu nem sei onde eu consegui esse dado. Mas ó, ele é um dado, um D6, que ele tem um outro dado, ele tem uma caveira, ele tem uma parte branca. Você pode definir alguma coisa pra eles, né? Pô, Douglas, não tenho muita grana. Produza os seus próprios itens complementares. Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui fui eu que fiz, certo? É um mapa que eu produzi, peguei um papel um pouco mais grosso, botei no café, antes desenhe, tá, gente? Muito importante. Depois vai ficar ruim de desenhar. Cortei ele todo, criei um enigma nele, entreguei, queimei, fiz várias coisas. É um mapa de um templo do fogo. Eles tinham alguns atributos, algumas coisas que eles deveriam fazer com o fogo para revelar esse mapa. Então, eu dei esses exemplos. E usei ali uma caneta, que eu até tenho ela até hoje, nunca foi utilizada mais. Essa aqui, ó. Uma caneta, acho que eu paguei, sei lá, R$7, R$8, que ela escreve e se você botar caloria, ela apaga, certo? Então, assim, são coisas às vezes baratas que você pode fazer e enriquecer um pouco mais o seu jogo, certo? Então, esse tipo de coisa ajuda muito. Música, botar música no meio do jogo também deixa a galera no clima. Iluminação às vezes ajuda bastante. Pô, Douglas, não, isso dá muito trampo. Cara, não sei. Pensem, deixem os seus jogos mais imersivos, isso ajuda bastante. Uma coisa que ajuda bastante também pede para os jogadores focarem na narrativa, né? E jogadores, foquem na narrativa, isso deixa o jogo muito mais imersivo do que enquanto o seu amiguinho tá jogando, você ficar olhando seu celular. A não ser que você seja um mago e tá olhando a magia, daí permitido, presta atenção no que o seu amigo tá fazendo para depois não ser aquela cena do tipo assim, o João tá jogando, daí de repente o Douglas tá mexendo no celular, daí de repente, Douglas, é tu. Ah, tá, o que tu fez? O que acontecendo? Poxa, isso quebra completamente o ritmo do jogo. Preste atenção, é importante, certo? É uma outra dica aí. E pra gente encerrar aqui, uma dica final importantíssima. Você vai curtir aqui embaixo. Se inscrever e clicar no sininho, tá? Ó. 1.000 milhão de anos depois... Leia o livro! Essa dica é muito importante. Gente, tem muitos narradores que eu conheço que pegam, vão lá e leem as regras, leem, sei lá, como criar o personagem e é isso. Não, gente. O livro de RPG, ele traz muitas informações. Se você está jogando com um cenário, ele dá dicas de como você aplicar aventuras naquele cenário, ganchos de aventura, inimigos, nível de desafio, como você pode fazer um encontro, não romântico, né, um encontro de desafio, no caso. Enfim, a maioria dos livros ele traz muito mais informação além de como funciona o sistema e quais os dados você precisa rolar. Então, galera, leia o livro, tá? Ah, Douglas, mas o livro é muito grande. Gente, vamos deixar de ser preguiçoso, tá? Se você é jogador, você precisa ler como criar o seu personagem, o que o seu personagem faz e quais as melhores formas de você jogar com ele. Se você é um narrador, você precisa ler o livro completo, certo? Você precisa saber quais as classes que existem, quais os possíveis inimigos, quais os desafios, quais os testes. Eu costumo falar, certo? Eu, Douglas, costumo falar que eu não leio os livros porque eu confio que os jogadores estão usando os testes como eles deveriam fazer. Nem sempre isso é verdade, certo? Às vezes acontece, nós jogamos muitas coisas no Movimento RPG. Às vezes eu pergunto pra galera o que eles querem jogar, eu falo, eu narro, vocês só cuidam das rolagens. Mas isso não é o cenário que a maioria das pessoas jogam. As pessoas costumam jogar um cenário por muito tempo, um sistema por muito tempo, às vezes 2, 3. Então assim, a gente joga basicamente, sei lá, 2 por mês, 3 por mês, às vezes 5 por mês.
Então é realmente bem diferente as lives, etc. No meu jogo, o pessoal que eu narro presencialmente, eu narro Savage Worlds, não é um segredo pra ninguém isso, certo? Eu conheço Savage Worlds, de cabo a rabo Savage Worlds. Eu já li esse livro 2 vezes, talvez 3, porque eu li a primeira edição, essa aqui é a nova, né, edição aventura. Então assim, conheço o sistema, se aprofunde nele, sendo narrador, se torne, especialista é uma palavra forte, mas se torne alguém que os jogadores podem perguntar e você vai saber, ou minimamente indicar onde eles podem achar essa informação. Não precisa decorar regras, gente, né? O livro tá do teu lado, o escudo, muitas vezes. Então não precisa decorar todas as regras, né? Ninguém é uma máquina, talvez você seja, mas eu não sou, por exemplo, tenho TDA, então, né? Então, mas o mais importante é ler o livro, tá? Pelo menos uma vez, pra você entender o todo daquele jogo. Gente, esse vídeo já ficou gigante, tá? Tem muito mais do que falar. Eu devo fazer uma parte 2 de RPG para iniciantes, com certeza. Mas vou fazer outros aí. Cenário, sistema e motor, as diferenças. Vou fazer um criando cenários, personagens imersivos. Eu acho que esse eu já até fiz, hein? Fiquem ligados. Então, galera, tem muita coisa para falar ainda sobre isso. Então, essa é a primeira parte do nosso guia de RPG para iniciantes. O guia definitivo de RPG para iniciantes. Vou botar assim o nome, né? Botar assim, ó. RPG de mesa. O guia definitivo para iniciantes, né? Vai ficar assim, provavelmente. Pra gente ter aquele tchan, assim, e você clicou, né? Você chegou aqui por causa disso, eu sei disso. Então, de novo, galera, pô, deu trabalho pra fazer isso, curte aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho pra saber quando tiver a parte 2 e os próximos vídeos, tá bom? Se você gostou do nosso canal, tem muito RPG aqui pra você, tem guia de criação de personagem, tem... Gente, tem coisa pra caramba, tá? Então, não preciso mais falar sobre isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo e eu vejo vocês, talvez, todos os dias de segunda a sexta lá na roxinha, beleza? MRPG Oficial, link abaixo. Valeu, falou.